Bem-vindo! Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que alegria estar aí com você. É hora de parar um pouquinho e focar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Você sabe que sem saúde você não é nada. Então é hora de prestar atenção em como você pode fazer, o que você pode fazer aí na sua casa mesmo para ter mais saúde. E o programa está começando, eu gosto sempre de pensar junto com você, de refletir. E hoje eu escolhi um texto da Bíblia. Tiago 1, 2 e 3 diz o seguinte: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Normalmente, quando a gente está passando por um momento difícil da vida, é bem fácil a gente perder o foco do que Tiago está dizendo aí, né? Para a gente ficar feliz durante a provação, durante os momentos de turbulência na nossa vida. Mas eu queria pensar junto com você no seguinte: e se a gente fizesse um exercício de, mesmo não sentindo vontade de ser feliz e de agradecer por aquele momento difícil, você fizesse sem a vontade mesmo? Só por fazer, só por saber que aquilo que você está passando vai trabalhar em você algumas coisas que vão produzir uma versão melhor de você mesmo. A Bíblia está dizendo que isso vai trazer perseverança. É assim que a gente vai se fortalecendo, é assim que as nossas relações podem ser melhoradas, podem ser aprofundadas. Mas se você perder o foco e as coisas se tornarem muito só aqui agora, e você se esquecer de que aquilo pode se tornar uma grande bênção na sua vida, aí sim vai ficar fácil reclamar. Então o exercício de hoje é: agradeça, louve a Deus, mesmo pelas situações difíceis que talvez você esteja enfrentando. O programa está começando e eu quero mostrar para você aí, já vou assanhar mesmo, porque a receita não tá só bonita, cheirosa, ela tá nutritiva. Olha esse sorvete de coco com nozes, que é a receita do Vida e Saúde de hoje, gente. Eu acho que você é obrigada a provar a receita antes de começar a brincadeira. Já já eu explico para você o que você vai usar para fazer essa receita aí na sua casa. Delícia total. Mas antes, eu quero apresentar o convidado que vai estar com a gente aqui, falando de um assunto muito interessante, importante para a nossa saúde. Dr. Márcio, tudo bem? Tudo ótimo, Deus. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Prazer é meu. Dr. Márcio Clay é ortopedista do Hospital do Pênfego. Muito bem-vindo aqui ao Vida e Saúde. Obrigado. E vamos falar de um assunto importante: ossos. Verdade. O seu texto foi muito legal. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. Porque para o assunto de hoje é fundamental a perseverança. Legal. Agora, é o seguinte, nem todo mundo se preocupe, eu vou falar por mim, porque a gente vou me colocar como mais nova aqui, mas durante boa parte da minha vida, eu não me preocupei muito com a saúde dos ossos. Nunca quebrei nenhuma parte do corpo e acaba que a gente não pensa, mas o osso sustenta literalmente todo o nosso corpo. É importantíssimo pensar em o que fazer para garantir saúde, não só aqui agora, mas depois. É verdade. O nosso esqueleto tem várias funções. E uma das grandes funções do esqueleto é a função de sustentação. É a partir do esqueleto que a gente consegue se deslocar, a gente consegue correr, a gente consegue subir, descer e desenvolver todas as nossas atividades do dia a dia. Se a gente não tivesse esqueleto, a gente seria como se fosse uma massa ali, alguma coisa assim. Molenga. Molenga, com dificuldade para poder se locomover. Deus é muito sábio. Muito bem. Olha, antes de entrar no assunto osteoporose, osteopenia, que é o assunto do Vida e Saúde hoje, eu quero apresentar os ingredientes da receita do sorvete de coco e nozes. Anota aí, se você não puder anotar agora, você pode pegar lá no blog depois. 1,5 xícaras de coco ralado, de mercado mesmo, meia xícara de leite de coco, 6 tâmaras sem caroço, que eu já deixei de molho para amolecer aqui, meia xícara de água, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 1/4 de xícara de nozes, vai bem pouquinho mesmo. Depois mais 1 xícara de coco ralado e nozes para picar. Isso aqui é à vontade, você vai usar se quiser. Doutor, queria começar entendendo a diferença. Honestamente, a minha ignorância aqui, eu não sabia que existia diferença entre osteopenia e osteoporose. Explica pra gente, por favor. Bom, vamos tentar explicar a diferença. É simples e ao mesmo tempo é mais ou menos delicada. Na verdade, à medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, o nosso organismo vai depositando alguns elementos nos ossos.
Isso faz com que o osso vá se tornando cada vez mais resistente. Esse processo ocorre até por volta da fase de adulto jovem, ali por volta dos 35 anos de idade. Então, desde que nascemos até por volta dos 35 anos, a gente vai depositando cálcio e outros elementos nos ossos para que eles fiquem fortes. A partir dos 35 anos, a gente começa a retirar essa reserva. Quando eu vou retirando essa reserva, o osso vai sofrendo um processo lento de enfraquecimento. A osteopenia é uma fase intermediária, é quando eu tenho um enfraquecimento do osso, mas esse enfraquecimento não seria grave, será que esse é o termo que a gente pode usar? O suficiente para causar problemas relacionados a fraturas ou a microfraturas nos ossos. A partir de determinada retirada desse material do osso, então o osso ele fica muito fraco e daí ele pode sim sofrer microfraturas ou alguns processos que vão levando gradativamente a um afundamento ósseo. Dá para dizer que a osteopenia seria um estágio anterior à osteoporose? Não. Dá para a gente dizer sim. Na verdade, isso é uma conta matemática, tá? O que a gente faz é a gente observa qual é a densidade do osso do paciente e compara essa densidade com uma população da mesma faixa etária do paciente e de uma população de 35 anos. Quando eu entendo que até 2,5 desvios padrão, isso é uma conta matemática que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas de 1,5 a 2,5, eu teria então uma osteopenia, uma fase intermediária. A partir de 2,5, os riscos seriam maiores e nesse caso, então, eu classificaria esse paciente como sendo portador de uma osteoporose. Agora, o doutor falou uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, você falou que a gente já nasce com um fator determinante, quem sabe uma predisposição óssea, um potencial, digamos. Dá para fazer alguma coisa para fortalecer os ossos, como a gente ouve falar por aí, ou não? A gente já tem aquilo geneticamente meio que estabelecido e eu posso perder, mas não aumentar. É óbvio que existem fatores genéticos muito fortes e eles vão definir basicamente quanto que eu vou ter de massa óssea. Mas eu posso realmente trabalhar muito nessa fase inicial exatamente para garantir que lá aos 35 anos eu tenho um pico bom de massa óssea. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para a criançada realmente... Perfeito, ótimo, pergunta fantástica. Primeiro, tem que pôr a molecada para brincar. Brincar ao sol e jogar bola, brincar, fazer exercício, né? Infelizmente, nós temos uma população hoje que brinca nos tablets, nos celulares, no computador. E esse tipo de brincadeira não nos ajuda no fortalecimento dos ossos. Então, é importante brincar ao sol, é importante comer alimentos saudáveis, alimentos que são ricos nesses nutrientes ou nessas substâncias que vão nos ajudar a fortalecer especialmente os ossos. Cálcio. Principalmente cálcio. Tá. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou colocar no liquidificador, gente, o leite de coco. Primeiro eu vou colocar o leite de coco. Meia xícara de leite de coco vai dar mais ou menos a metade desse vidrinho aqui, ó. Pronto. Vou adicionar também o óleo de coco. Ele ajuda a emulsificar. Eu tô usando aqui 2 colheres de sopa mais rasinhas assim. Coco ralado, 1,5 xícaras. E as nozes. 1/4 de xícara de nozes. Vou colocar aqui também a água, porque senão eu não consigo triturar com o liquidificador seco. E vou deixar isso aqui batendo bastante, enquanto isso eu pico as nozes. Esqueça aqui. Doutor, queria saber, existem diferentes tipos de osteopenia? Na verdade, existem diferentes fatores causais de osteopenia e osteoporose, tá? Lógico, existem diferentes tipos de osteopenia dependendo da causa do problema, mas a osteopenia é sempre uma perda de massa óssea, tá? Isso pode ocorrer desde fatores genéticos, desde alterações hormonais, e isso na mulher é bem significativo. Uhum. Os hormônios femininos aí ajudam bastante nessa questão de manter a massa óssea mais elevada. Existem hábitos que podem prejudicar o acúmulo de cálcio no osso, como o hábito de fumar, por exemplo, que é um terrível hábito.
e que acaba prejudicando. Existem outros problemas de saúde, medicamentos, existem algumas doenças mais graves, como alguns tipos de câncer de próstata ou câncer na mulher, que podem também facilitar o desencadeamento desse processo de perda óssea. Então, da mesma maneira que eu preciso estar ligado com o que vai fortalecer os ossos, eu preciso entender aquilo que vai também enfraquecer, que vai roubar, que vai tirar força, que seria a falta do sol, alimentação inadequada. Que tipo de alimentos seriam vilões nesse caso, doutor? Pergunta bem legal. Que tipo de alimentos são vilões nessa história? Aqueles alimentos que vão causar dificuldade na deposição de cálcio nos nossos ossos. Por exemplo, refrigerantes. Os refrigerantes realmente atrapalham bastante, tá? Por causa do gás ou por causa do açúcar presente? As duas coisas. Os dois. As duas coisas. As duas coisas vão ter uma influência nessa dificuldade, não só... Porque, veja bem, basicamente o que acontece no osso ali é que a gente tem um grupo de células que está pondo cálcio para dentro do osso e um grupo de células que está retirando o cálcio de dentro do osso. Legal entender isso. Quando ocorre um desequilíbrio disso, o osso passa a ficar mais fraco. Quer dizer, eu vou te mostrar um modelinho aqui legal, ó. Basicamente, funciona... O osso é poroso, apesar de ser duro... Isso. O osso ele é constituído como se fosse um queijo suíço, tá? Ele tem uma estrutura interna, que é por onde é produzido sangue, etc. E ele vai ter espaços cheios de estruturas mais rígidas. Nesses buraquinhos aqui por dentro é por onde se produz a chamada medula óssea, tá? E que às vezes as pessoas têm medo, quando a gente fala assim de transplante de medula, todo mundo tem medo. É essa medula aqui, não tem nenhum problema, é tranquilo, sossegado. Aliás, todos deveriam ser doadores de medula óssea. Mas, à medida que a gente vai envelhecendo, o corpo vai reabsorvendo essa estrutura interna. E ela vai ficando mais fraca, de modo que ela vai ficando assim, ó. Vamos comparar os dois. Vamos comparar os dois. Ver, doutor. Isso. Olha a só. diferença, gente. Aqui. Um tá bem esburacadinho. Quando assim. esse aqui é mais forte, esse aqui é mais fraco. Esses buraquinhos que vão se formando aqui enfraquecem o osso e ele começa a sofrer rachaduras. E essas rachaduras vão levando a uma diminuição da altura dos ossos. É por isso que a gente diz que o idoso encolhe. Aquela história que fala assim de que quando a gente fica velho volta a ser criança, tá? Tem uma relação bem significativa com isso. A gente vê aquela senhorinha de idade que caminha assim bem corcundinha por causa desse afundamento do osso. Interessante. Ó, gente, voltando para a receita, eu vou adicionar agora as tâmaras que eu piquei e vou deixar ela triturando agora. É ela que vai fazer o papel do açúcar nesse sorvete, que não tem nada de açúcar industrializado ou concentrado. Ó, vou triturar bastante até ficar desaparecida essa tâmara. Enquanto eu bato, já que você falou já que você mencionou aqui, doutor, o enfraquecimento dos ossos, a nossa reportagem de hoje, ela foi feita numa casa de idosos que vai mostrar um projeto muito legal, uma casa para idosos, na verdade, projeto muito legal, uma casa toda adaptada para evitar quedas. Olha só que legal. Uma casa especial projetada com carinho, atenção e proteção. Esse projeto aqui foi criado com o objetivo de facilitar a vida do idoso. A criadora foi a arquiteta Flávia Ranieri, que se especializou em gerontologia e criou uma empresa de consultoria para idosos. Eu tenho estudado esse assunto de arquitetura e longevidade já tem uns 5 anos. E eu queria levar esse assunto de uma forma leve. Eu vejo que muitas vezes as pessoas focavam na doença, no lado negativo da velhice, adaptação, sempre pensando em coisas negativas. E aí eu achei que trazer esse assunto para Casa Cor ia ser incrível. O ambiente foi criado através de estudos da própria arquiteta sobre o morar dos idosos. Segundo a Secretaria de Saúde, 70% dos acidentes com pessoas acima de 60 anos acontecem dentro da própria casa. Por isso que uma arquitetura planejada e pensada pode reduzir em até 40% os acidentes domésticos. E não adianta só tirar os banquinhos do caminho não, viu? Para trazer essa segurança e ainda mais, segurança com charme, foi preciso muitos outros detalhes em todos os cômodos da casa. O maior número de acidentes, normalmente, ele acontece no banheiro e na cozinha.
E no período noturno também, que geralmente as luzes estão apagadas e aí você vai caminhando, meio tateando. E então eu tentei focar bastante nessas áreas. Então eu tenho, por exemplo, prateleiras que descem à altura do usuário para evitar que ele suba no banquinho e aí caia. A gente tem uma outra coisa muito legal, que é um sensor de movimento do lado da cama, que quando ele levanta à noite para ir no banheiro ou na cozinha, o caminho ele é todo iluminado. Mas é iluminado de uma forma suave, porque tem uma questão do ofuscamento também, e aí isso também já evita bastante queda. E o banheiro, que aí é um caso à parte, que ele foi pensado com muito carinho, e aí lá tem um monte de coisa, tem barra, banco, box que muda de posição. Realmente a Flávia pensou em tudo, dá uma olhada. Luz no chão para facilitar a ida ao banheiro e na cozinha. No quarto tem um toque especial e uma dica bem legal que serve para os idosos, mas serve para nós também. Bom, aqui no quarto tem algo super importante e tem a ver com a cama, né, Flávia? Tem, exatamente. Muita gente me pergunta qual é a altura ideal de cama. E infelizmente não tem uma resposta pronta. O ideal é você conseguir, sentado na cama, apoiar os 2 pés no chão, ter um ângulo de 90 graus aqui para te facilitar e se levantar. Então o que eu sugiro é experimente a cama antes de comprar. E não é só isso, viu? Tem câmera, alarme que é acionado em caso de queda e diversos recursos digitais. Mas além disso, nesse espaço aqui, nós encontramos carinho e amor, que é o que realmente importa, né, Flávia? É super importante. As pessoas às vezes esquecem disso. Eu falo muito sobre segurança emocional. E eu acho que a segurança emocional ela é tão importante quanto a segurança física. Então, você ter objetos na casa que te remetem a memórias gostosas, a momentos importantes na vida, onde você se reconhece, onde você se lembra das pessoas que você ama, que você gosta, isso tem um valor inestimável para as pessoas de uma forma geral. Para os idosos, então, tem um valor ainda mais importante. Então eu acho que está ali equivalente, viu? Muito legal, parabéns, Rafaela, que projeto legal que você foi visitar, conhecer. Realmente prevenção é um bom começo, doutor. Muito bacana, muito bacana. Tem até uma coisa na reportagem ali que eles mostram, mas ela não fala e que é bem interessante. Você não vê tapetes. É verdade. Porque o paciente idoso, ele precisa levantar às vezes à noite, a próstata às vezes não ajuda muito, ele já tem dificuldade de equilíbrio, ele não consegue enxergar direito. Então aquele tapetinho que a vovó gosta de crochê, na medida do possível, deveria ser evitado porque ele favorece a queda. Perfeita a reportagem. Legal. Doutor, voltando aqui à nossa história, quem tem osteoporose pode, por exemplo, fazer exercício? Pode não, deve. Né? O exercício é uma das atividades em que a gente tem que desenvolver no tratamento e na prevenção da osteoporose. Por quê? Por quê? Pergunta muito legal, Teru. É verdade. O que acontece aqui? Quando eu faço o exercício, o músculo que está ali grudadinho no osso, ele vai estimular aquela região e isso favorece a deposição de cálcio nos ossos. Olha que legal. A gente achava até um tempo atrás que só serviam exercícios de impacto. Hoje a gente já sabe que não há necessidade do exercício de impacto. Tanto que um dos exercícios que é muito bom para isso é a caminhada dentro da água, que é um exercício que não tem impacto, que exige um trabalho muscular e que favorece a deposição de cálcio no interior dos nossos ossos. Muito legal. Doutora, eu estou finalizando a nossa receita aqui, eu espero que você possa fazer em casa depois, replicar. Você viu que ela não tem açúcar, porque o açúcar é um vilão dos ossos. Eu só vou misturar o restante do coco e as nozes picadinhas e levar para gelar. Enquanto isso, doutora, eu queria saber o seguinte, sintomas. Como é que a gente sabe que o nosso osso está ficando mais fraquinho? É normal, com a idade, ele realmente ter essa perda? A partir de que idade? Queria saber como é que a gente pode se atentar para isso, para de repente buscar ajuda. Vamos lá. Até pouco tempo atrás, a gente achava que osso não doía. Então, por muito tempo, inclusive, se tratou a osteoporose como uma doença silenciosa. Ou seja, a nossa preocupação era com as consequências da doença, ou seja, quando cai, quando quebra, quando fratura a coluna, quando fratura o quadril, e daí isso era um problema. Hoje nós já sabemos que existem diversas terminações nervosas dentro dos ossos e que essas terminações são capazes de reproduzir dor. Então eu posso ter dor e não necessariamente ter tido uma fratura
Dessa Olha forma, só. aqueles pacientes que começam a apresentar dores mal definidas, Como que é a dores descrição ósseas, dessa tá? dor nos ossos? Dói tudo, como diz o paciente. É uma dor profunda, eu não Tá. sei definir muito bem como é que é a minha dor. Procure um médico para que possa ser investigado. Não quer dizer que toda dor óssea seja osteoporose, Claro. não é isso. Mas, tá? A gente sabe que a osteoporose, mesmo não causando fraturas, ela pode causar dores e dores de forte intensidade. A partir eu de que descubro? idade isso é mais notado, doutor? Depende muito de cada paciente. Normalmente, a partir do momento em que eu começo a diminuir a minha função de atividade física, há uma tendência de maior aparecimento das dores. Ok. Como é que eu descubro isso? Existe um exame bastante simples, inclusive que o Sistema Único de Saúde disponibiliza esses exames em várias cidades do nosso país, que é a chamada densitometria óssea. Então, lógico, não é Comum, já faz só a parte da densitometria. rotina depois de uma idade, né? É interessante fazer o exame porque ele vai mostrar como é que está a tua estrutura óssea. Agora, a densitometria óssea ela não muda de um dia para o outro. Então não adianta o paciente querer fazer densitometria a cada 3 meses achando que, não, deixa eu ver se agora eu estou com osteopenia ou se a minha osteopenia já evoluiu para osteoporose. Não, esse é um exame que deve ser feito mais ou menos com intervalo aí de 2 anos, ou 3, ou às vezes até mais, dependendo do perfil de cada paciente. Tem outros exames de sangue que nos ajudam nesse processo de saber em que grau está a minha osteoporose, quanto é a minha perda, como que eu vou ter que interferir nesse processo, como é que está a atuação dessas minhas células que depositam e dessas minhas células que retiram o tecido ósseo mais rígido das nossas estruturas. Veja bem, então assim, a gente tem os exames básicos, que são a densitometria, alguns exames de sangue, e a partir desses exames a gente pode desenvolver algumas medidas para garantir não só a estabilização dessa minha estrutura óssea, e eventualmente um ganho de massa óssea. Já existe inclusive a possibilidade de um ganho real de massa óssea, o que me facilitaria no trabalho relacionado à osteoporose. Tá, agora você tocou num ponto interessante, esse ganho aí. Quem de repente leva uma vida sem muita preocupação com os ossos e de repente se descobriu mais saudável, viu que a gravidade começou a mostrar os seus efeitos, começou a se preocupar aí com a saúde, dá para fazer o quê? Dá para estabilizar. Para ganhar para ter esse ganho? Não dá para ganhar. Tá? Não dá para ganhar. O exercício físico, a utilização do raio solar, a utilização de cálcio, a utilização de uma dieta bem rica nesses elementos, ela ajuda a estabilizar a minha massa óssea. Tá? Para eu poder ganhar massa óssea, eu teria que fazer uso de alguns medicamentos específicos e que talvez, no caso da osteopenia, não sejam recomendados. Mas naqueles pacientes graves, em que eu tenho realmente um risco muito alto de fratura, então nesses pacientes eu tenho sim opções terapêuticas para que haja um ganho de massa óssea e uma proteção para esse esqueleto. Interessante. Então nunca é tarde para correr atrás do prejuízo. Com certeza não. Tem que fazer. E essas reposições com cálcio, através de cápsulas, elas são efetivas, doutor? Vamos lá, como é que a gente lida com isso? Basicamente, existem algumas Porque coisas... eu vi que até agora você falou de exercício físico, alimentação, luz do sol, por aí, né? mas as cápsulas estão bombando e a televisão não para de internet, propaganda. Gente, eles analisam o seu perfil, né, de interesse e acabam oferecendo sem parar. Verdade, muita coisa se oferece no mercado, tá? Vou dizer para você uma coisa, sim, que talvez possa chocar alguns. Nada é tão bom quanto uma vida saudável, primeiro, tá? Basicamente, a gente lida com essa questão de enfraquecimento ósseo usando muito vitamina D e usando cálcio, tá? Tem um trabalho que saiu semana passada, tá? Que é uma revisão sistemática, depois vem o caso de discutir o que é uma revisão sistemática, mas é um trabalho de alta confiabilidade do ponto de vista acadêmico, e que ele questiona de forma significativa até que ponto vale a pena fazer uma suplementação tão grande de vitamina D, por exemplo. Tá? Parece sim que usar o sol 2 a 3 vezes por semana ali, 20 minutos com exposição dos braços e das pernas, seja tão eficaz quanto a alta suplementação de vitamina D. Isso é um problema. Gente, a gente vai terminar o programa aqui de uma maneira polêmica. Vem pra cá, doutor, vamos provar o sorvete saudável. Mas olha, a lição e o que tá bem claro aqui pra mim, eu acho que tomara que tenha ficado claro pra você, telespectador, também, é que nada, gente, substitui o cuidado diário, o cuidado integral, né, doutor?
E com as coisas que existem casos, é claro, que o especialista vai indicar, vai prescrever e que você vai precisar. Mas em geral, gente, é de graça. Em geral, a gente só precisa fazer um esforço de disciplina ali. É de graça, Deus nos deu e vamos lá rapidinho. Tome sol 3 vezes por semana. Tá. Use alimentos saudáveis, verduras verdes e escuras, nozes, grãos, que são alimentos ricos em cálcio. Para aqueles que usam leite e seus derivados, também tem uma alta concentração de cálcio nesses alimentos. Procure dormir bem. É importante dormir bem. É importante beber bastante água, exatamente porque ela facilita esse processo metabólico todo. E lógico, gente, confie em Deus. Deus é capaz de fazer milagre nas nossas vidas. Amém. Ele é capaz de resolver o nosso problema da osteoporose e de nos dar uma excelente qualidade de vida. Poxa, doutora, agora desse jeito, olha, tão bonito ver o médico falando assim, né, que estuda, que confia também na ciência, mas que sabe que o autor da vida é quem tem a palavra final. Pode provar, por favor? Vamos. Eu quero saber a sua opinião. Nosso sorvete tem nozes, então a gente está aqui bombando agora o nosso organismo com um pouquinho de cálcio, tá? Maravilhoso, Teru. Parabéns. Eu só esqueci de te falar que essa caldinha que eu coloquei aqui por cima é opcional. Você pode usar o que você quiser. Eu tô usando uma calda de cacau que a gente preparou aqui. Você pode colocar morango, você pode colocar manga, pode colocar o que quiser. Tá bom, né? Delicioso. Muito bom. Acompanha a granola também, Isso se engorda? quiser. Se comer um balde, engorda. Agora, se comer só um pouquinho assim, tá ótimo. Doutor, quero agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. E pode voltar, que eu vou sempre servir uma comidinha gostosa aqui, viu? Obrigado, Teru. Um grande abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau pra você.